A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova. Estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, mais uma semana que se passou e nós estamos aqui reunidos com muita satisfação, muito prazer de estarmos juntos, aprendendo sempre um pouco mais sobre a doutrina espírita e esperamos que a semana que passou possa ter sido de muito aprendizado para todos nós, que possamos ter tido momentos importantes, momentos que nos fizeram reflexionar e que o programa de Alegria de Viver possa levar até vocês hoje e durante a semana que ainda virá muita alegria, muita paz e esperança de que muitas coisas boas ainda possam acontecer e que as nossas existências aqui na Terra possam ser de muitos e muitos frutos. Eu, Solange Godoy, com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre bom voltar ao nosso Alegria de Viver para tratar das coisas belas da doutrina espírita e ainda mais envolvidos pelo carinho da Boa Nova, esta emissora que se preocupa 24 horas com o bem na Terra. E é isso que nós queremos que você sinta através dos nossos queridos Alailson Cunha e Luiz Leite. Então, como nós sempre lembramos, a importância da sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Basta ligar no 0800 12 18 38. Sua participação é importante, não importa a quantia, aquilo que você puder ofertar, juntando com o que os demais também puderem oferecer, tudo isso vai auxiliar a que a Boa Nova dê continuidade a toda essa divulgação, a todas essas belezas, a esse alimento para a alma, que é essa programação da Boa Nova. Então, 0800 12 18 38, participe. Nós estamos, então, dando continuidade à leitura do livro Voltei. Esse livro é um belo livro. Se você não leu, vale a pena você ter em casa, no seu ambiente de trabalho, quando você estiver na bolsa, tem um tempinho, dá uma lida, porque é um livro precioso. Ele é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Irmão Jacó. Nós estamos fazendo o comentário, a leitura do capítulo 17, cujo título é Na Escola da Iluminação. Se você tiver o livro, acompanha conosco. Hoje nós vamos começar no subtítulo Em Aprendizado. Nós vamos lembrando que o nosso querido Jacó, ele foi orientado a frequentar uma instituição que o ajudasse a recuperar o poder radiante do seu espírito. E então ele foi encaminhado a essa escola, na qual ele fica em companhia de alunos, de outros alunos, que não têm nenhuma ligação, não têm nenhum conhecimento prévio, não são parentes, nunca se viram. E enquanto todos os outros precisam de um longo tempo para conseguirem um entendimento,
ele fará um estágio de algumas semanas, porque ele já tinha da terra conhecimentos espirituais. E agora nós vamos começar a ver nos capítulos 17 e 18 esse efeito positivo dos ensinamentos que estão contidos nesta escola da iluminação. É o que nós vamos ver agora no aprendizado. Dentro em pouco, eu me familiarizara no curso. Destina-se a organização ao suprimento de valores educativos aos espíritos procedentes da esfera carnal, mas sem grandes compromissos no desvio do bem. Esse curso, ele está dizendo, ele foi se acostumando logo, porque era uma forma de ensinar os valores educativos, dando aos espíritos que vêm da Terra, depois da última reencarnação, essas noções, ou esses recuerdos, como diriam os espanhóis, não é? Essas lembranças, e que estes espíritos podem participar na hipótese de eles não terem tido grandes erros, grandes desvios do bem quando estavam no mundo. Portanto, os que têm grandes desvios do bem não podem passar por esse tipo de pedagogia, precisarão de outra. Mas era o caso dele, ele não havia se comprometido com muitos erros, então agora ele estava ali recebendo este suprimento, esta alimentação de valores educativos. É curioso observar que a maioria dos alunos se encontra na posição do homem necessitado de metal precioso, que houvesse demorado muito tempo junto ao filão de ouro, esquecendo o próprio objetivo. Veja só, ele está comparando o espírito àquele indivíduo que, estando precisando de ouro, tenha ficado muito tempo dormindo do lado do filão aurífero, do lado daquelas peças de metal precioso, esquecendo o que ele tinha que fazer. Ele então desperdiça na vida física os objetivos que o haviam trazido à Terra. E é isso que ele vai, na maior parte das pessoas que desencarna, vai acabar decepcionada consigo mesmo por ver quanto desperdiçou, quanto tempo, quanta oportunidade não aproveitada. Os professores são incansáveis em esclarecer que na reencarnação temos o mais valioso instituto iluminativo, acentuando que, na realidade, todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo, enchê-lo de virtudes celestiais. Vejam só, nós reclamamos tanto dos problemas, não é? Nós não gostamos de passar por dificuldades, nós não gostamos de enfrentar desafios, nós sempre queremos fugir dos nozinhos, dos enroscos, porque sabe o que acontece? A gente não sabe resolver, a gente quer resolver na pancada, a gente quer resolver na agressividade, nos velhos métodos. Então o que acontece é que a gente, ao invés de aprender com o problema, a gente pula o problema, a gente finge que não existe, ou a gente piora o problema com outro problema. Mas o que os espíritos estão explicando, que seja o desajuste familiar, seja o problema de saúde, seja a dificuldade material, seja o desgosto amoroso ou afetivo, todos estes são caminhos que iluminam, que dão oportunidades para o espírito enfrentar nas lutas terrestres e conquistar com isto, vencendo as suas debilidades, as coisas importantes que redimem o espírito e o enchem de virtudes celestes. Acrescentam, no entanto, que, com o reencarne, o homem esquece os imperativos de sua permanência nos vários degraus da preparação e passa a perseguir inutilidades ou vantagens efêmeras, se não arvora em observador tirânico ou impiedoso crítico dos próprios irmãos de luta. Então, o que faz o homem quando nasce? Ao invés de ele tentar aprender e melhorar-se, o que ele faz é perder-se em buscas inúteis, em desejos efêmeros, em uma postura de observador tirânico, crítico, julgador dos outros. E, com isto, ele perde aquilo que era a oportunidade de ele se tornar melhor. Ele gasta a sua saúde para conquistar recursos materiais que vão
ficar com o corpo físico. E quando ele percebe que a saúde vai lhe fazer falta, aí ele tenta gastar o dinheiro que ele juntou para recuperar a saúde que ele perdeu para ter o dinheiro. Ou seja, é uma coisa tão incongruente que só mesmo quando o sofrimento chega para muitos é que eles vão abrir os olhos. Vicia a mente na ociosidade, em face da gloriosa bênção recebida, e, várias vezes, abandona a escola da carne em deploráveis condições morais, pelos débitos assumidos no mau uso do livre-arbítrio perante as leis inelutáveis que governam a vida. Nós estamos, então, procurando sempre o caminho mais suave, o caminho mais fácil, menos trabalhoso, ao invés de, diante dessa bênção que é a vida, que fomos aquinhoados pela grandeza do universo, e diante de algo que é tão precioso, que nós deveríamos estar empenhados em trabalhar, em aproveitar, a gente fica procurando sombra e água fresca. E muitas vezes, por causa disso, quando chega a hora de morrer, o corpo material expulsa o espírito em deploráveis condições morais, porque não fez o que poderia fazer, fez o que não deveria ter feito e contrai dívidas pelo mau uso do livre-arbítrio perante essas leis que governam a nossa existência. Em vez de respeitar o material de serviço redentor e mobilizá-lo em benefício de si mesmos, os aprendizes da sabedoria, na experiência terrena, inutilizam-no com indiferença, em prejuízo próprio, quando não o aproveitam lastimavelmente na perpetração das faltas criminosas. Porém, quando a alma se afasta do plano carnal, seguida de valores intercessores do devotamento fraterno, pela boa vontade que demonstrou no serviço aos semelhantes, é-lhe permitido frequentar as instituições iluminativas, além da morte, com possibilidades na ação prática, entre os núcleos de entidades inferiores. Então, quando a pessoa faz diferente, quando na Terra ela já começou a se dedicar por amor aos outros, por vontade de fazer o bem, por desejo de melhorar o mundo, quando ela desencarna, ao voltar para o plano espiritual, ela carrega consigo valores que intercedem em função do devotamento fraterno que ela demonstrou. Intercedem a benefício dela mesma. É como se você tivesse guardado dinheiro. Você investiu seu dinheiro em algo que vai ter valor verdadeiro. Então, você na Terra, ao invés de ficar torrando com bobagens, você colocou o bem como investimento e você fez outras pessoas felizes. E isso se transformou em um valor positivo que vai sustentar você do lado de lá nas horas diferentes da vida espiritual em relação àquelas que a pessoa estava tendo na Terra. E é isso que vai permitir que o indivíduo possa, ao estar do lado de lá, frequentar essas escolas. Ele tem a matrícula assegurada, porque ele já arrumou dinheiro do bem para pagá-la. Isso. Compreende-se, então, que todos os conflitos da luta carnal se revestem de sublimes finalidades. Na vida real do espírito, o sofrimento perde o aspecto sombrio. Não é entendido tão somente por recurso expiatório ou regenerativo, mas também por bênção salvadora que aprimora e ilumina sempre. O homem, agarrado ao prazer fácil de um minuto, perde a bendita sementeira da eternidade. Somente por isso é que não extrai do obstáculo, da dor e da dificuldade o conteúdo de alegria imperecível que oferecem à alma. Vejam só, olha essa frase, escrevam isso, põe no espelho do banheiro, põe lá na geladeira. Vejam só, na vida real do espírito, o sofrimento perde o aspecto sombrio. Não é entendido o sofrimento somente como expiação ou regeneração, mas como bênção salvadora que aprimora e ilumina sempre. O sofrimento é uma bênção, não que a gente tenha que procurá-lo, mas que quando ele chega naturalmente, espontaneamente, pelas circunstâncias da vida, ele vem para tornar melhor o indivíduo, não para vingar-se dele.
Algo surpreendido, vinha saber que, se o solo bruto ajuda o lavrador e educa-o através do trabalho que o melhora e enriquece, assim também as inteligências inferiores e rudes beneficiam os espíritos superiores em conhecimento ou virtude, quando estes se interessam na dilatação de seus próprios poderes, tanto quanto numa agremiação escolar o lucro legítimo pertence àquele que ensina e se dedica à preparação de alunos distraídos ou ingratos. Então, os bons espíritos que ajudam os necessitados se beneficiam com esse aprendizado também. Da mesma forma que o professor que está ensinando, mesmo se tratem de alunos ingratos, de alunos distraídos, alunos relapsos, ele desenvolve nele mesmo uma capacidade de superar aquele obstáculo para se fazer mais compreensível para os alunos, para conquistar aquele ser indiferente. Então, isso enriquece o educador, como enriquece a entidade, como enriquece a alma encarnada, que aproveita do espinho para tornar-se mais sábio. Os casos agrupados na escola são dignos de menção especial. Os companheiros contam os mais interessantes episódios em matéria de fuga ao desejo da felicidade definitiva. Escaparam ao tesouro da santificação íntima deliberadamente, por infantil receio de sofrimentos e humilhações. Grandes e abençoadas oportunidades de subida a luminosas culminâncias foram perdidas. E agora, qual me ocorre, reparam o tempo menosprezado por intermédio de mais intenso labor. Tem que trabalhar mais, jogar o tempo fora. E agora nós vamos ver uma coisa muito especial. Você deve ter pelo menos esse capítulo você deve ter na sua casa, em xerox, porque ele vai começar agora a explicar que esse curso tem uma cartilha, um livro didático. Vamos dizer Legal. assim, não é? E é o tema que nós vamos ler agora, começar agora na parte do final do capítulo 17. Conceitos de uma cartilha preparatória. Do acervo de primorosos livros, cuja existência me foi permitido observar, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas destinadas a despertar a mente, recomendando-me acurada meditação na leitura. São pequenas frases, pequenos conceitos que são muito importantes para que o irmão Jacó possa treinar o seu pensamento e nós, junto com ele, aprendermos a recordar coisas que são óbvias, mas que a gente se esquece. Dentre o conjunto, posso destacar algumas que interessam de perto aos companheiros que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias. Ele vai então trazer algumas dessas frases, alguns desses conceitos da cartilha preparatória, a cartilha de iluminação. E nós iremos comentando neste bloco e depois no bloco seguinte. Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo, no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Primeira lição: cada espírito é um mundo vivo que tem movimento próprio, que atende às causas que ele criou para si mesmo ao longo do tempo e que orbita em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Então, o filho problemático, a sogra nervosa, a esposa irritada, o marido bruto, o ser preguiçoso, eles são um mundo, eles são assim. Ele é um espírito que tem uma causa, ele tem uma história. Ele não é somente um preguiçoso, ele não é somente um ébrio, ele não é somente um vagabundo, como muita gente chama. Ele tem algo que fez com que ele fosse assim ao longo da experiência de crescimento do seu espírito. Ele pode não ser tão maduro quanto você gostaria, ele pode não ser tão responsável como você gostaria, ele pode não ser tão atento quanto você desejaria que fosse, pode não ser tão companheiro ou companheira, mas respeite-o. Ele é um mundo. Não quer dizer que você tem que concordar com ele, não quer dizer que você não possa trabalhar para iluminá-lo, mas ele não está assim só porque é um cara defeituoso que Deus errou quando fabricou. Não. Cada espírito é um mundo vivo com um movimento próprio.
Então você tem 2 filhos, você vai ver que cada um é totalmente diferente do outro. Nasceram da sua barriga, comem a sua comida, vestem as mesmas roupas e cada um tem uma inclinação oposta às vezes, em muitos dos modos de ser da vida normal de dentro de casa. E é importante que nós avaliemos isto e notemos que apesar de serem filhos, apesar de serem queridos, apesar de serem parentes, de terem até mesmo semelhanças físicas, eles estarão em patamares evolutivos diferentes. Os espíritos somam as experiências boas e ruins de todas as vidas. Portanto, a lei rege este caminho e cada um de nós está orbitando esta lei, procurando melhorar-se e suportando o peso dos seus próprios erros. Muito bem, André. Nós agora faremos um breve intervalo. No próximo bloco, fique atento, porque a cartilha continua com várias frases muito interessantes. Então, o programa Alegria de Viver, faremos um breve intervalo. Não saia daí, já já estaremos de volta. Estamos apresentando o programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco, estamos fazendo a leitura e comentário do livro Voltei. Este livro chegou até nós através do médium Francisco Cândido Xavier e a autoria é do Espírito Irmão Jacó. Nós estamos comentando o capítulo 17º, cujo título é Na Escola de Iluminação. E vamos dar continuidade neste bloco ao subtítulo Conceitos de uma Cartilha Preparatória. Nós já vimos que neste trecho o irmão Jacó está nos informando determinados conceitos sucintos, sintéticos, que devem nos fazer pensar. O primeiro deles foi: cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio, que tem que se responsabilizar por aquilo que fez para ele próprio no curso do tempo. Ele não vai fugir do que ele já fez, no bem ou no mal. Agora vamos para o segundo ponto, muito importante. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. A 1/3 parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Vejam só o que significa isso. Em 1950, as estatísticas mostram que havia na Terra 2,5 bilhões de pessoas. 2,5 bilhões. Então os espíritos estão dizendo, encarnados, 1.600.000.000, mais ou menos, 1.650.000.000, seria os... estariam em que condição evolutiva? Estão entre os irracionais que saem para a inteligência, ou os que estão transitando da inteligência para a razão. A razão. Ou seja, 1.650.000.000 ainda não estão nas condições sequer de seres racionais. Tem o raciocínio, tem o cérebro, mas não exercitam, não usam, não são capazes de fazer um raciocínio lógico, não tem coerência. E isso não mudou, queridas irmãs, queridos irmãos, significativamente até hoje. Ainda estamos na irracionalidade, indo para a inteligência, ou saindo da inteligência e chegando ao raciocínio. Agora, os outros 850 milhões, o outro terço, esse então tá bem. Nossa, antes fosse. Eles dizem, o outro terço está transitando do raciocínio para a condição humana.
Ele então já está entendendo o raciocínio, mas ele ainda não está cônscio do que é ser um ser humano. Ele está transitando de um caminho para outro. Esse é 1/3, né, André? 1/3. Dos 850 milhões que existia na Terra naquela data, quando o livro foi escrito, estão espalhados pelos países todos do mundo, 850 milhões que tem que ajudar os outros 1.650 a sair da ignorância, da irracionalidade plena, razão, até chegar um pouquinho do raciocínio. Agora, fora isso, os espíritos que estão no plano invisível, o mundo espiritual continua do mesmo padrão. É a mesma coisa. Bilhões de seres ligados ainda ao mesmo plano de evolução humana, não encarnados, evoluem nessas mesmas condições. 2/3 de irracionais e 1/3 de razoavelmente que vão dar razão lúcidos. para a humanidade. Vamos para o próximo, Solange. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham para a humanidade, da humanidade para a angelitude. Ou seja, enquanto aqui na Terra nós estamos nesse caldeirão em que a ignorância está lutando para sair da sua própria estrutura escura, nos planos mais elevados, nas dimensões que envolvem a Terra em níveis superiores, também outros espíritos estão saindo da condição de humanidade que eles já assimilaram em direção a se tornarem espíritos angélicos, espíritos mais elevados. E olha, não é pouco, são bilhões de almas, bilhões que estão caminhando da humanidade para a angelitude. Isso. Olha que coisa Mas linda. não estão encarnados, não estão lá, nas dimensões superiores. Isso. O processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Como é que o espírito melhora? Quando ele compreende que ele não vai fugir da escola nunca. Ele vai ter que voltar para a escola, ele vai ter que estudar de novo, ele vai ter que sentar na carteira, ele vai ter que aprender a lição, sempre vai ter que recomeçar. E ele vai ter que colocar a lição em prática. É o trabalho incessante. Não existe férias na evolução da alma. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Em tudo a justiça equilibra, em tudo, o que o homem é no bem e o que é no mal. E então as pessoas podem pensar que, eu fiz tanto bem, só estou recebendo pancada. E você não imagina que lá na frente, quando você estiver na hora mais aflita do seu destino, todo o bem que você fez, aí vai ser entregue a você na compensação de coisas que valham a pena. Então, não se esqueça, sempre nós estaremos vinculados à lei de equilíbrio que rege o universo, no bem e no mal. Ninguém ilude as leis universais. Não dá, é óbvio. Isso daí nem precisa explicar. Apesar da maior parte das pessoas, quando apaga a luz, ela achar que ela pode fazer no escuro tudo aquilo que ela não deveria fazer, não é? Os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra. Escolas que se diferenciam no culto externo de acordo com os impositivos de espaço e tempo, mas que, no fundo e em essência, se irmanam na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do supremo bem. Não é a que religião você pertence, é quanto de bom você se tornou. Por isso é que eles estão dizendo aqui que em todos os caminhos religiosos da Terra encontram-se recursos para dignificar o ser humano. E é isto que nós deveremos nos lembrar, que apesar de serem escolas que têm cursos com características um pouco diferentes uns dos outros, a essência é sempre a mesma, em que todos devemos ser irmãos na eterna verdade e que a luz divina que espraia para toda a humanidade, ela deve penetrar a alma para que nós nos encontremos nesta suprema causa do bem. Não é quanto religioso você foi, é quanto bondoso você se tornou. Jesus é o ministro do absoluto, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele,
que nos governa desde o princípio. Jesus é o governante da terra, o governante espiritual. Por isso que ele mesmo diz: quando vocês não eram, eu já era. Eu já era Jesus, quando vocês sequer existiam. Jesus então é o governante, e todas as almas luminosas que vieram em missão ao mundo vêm trazer aquelas missões que Jesus outorga para que a terra se transforme mais depressa em um lugar melhor. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus em maioridade divina. Deus não deixa nenhum dos seus filhos sem os seus recursos. O hálito divino permeia toda a criação. E então todas as criaturas possuem as virtudes celestes do próprio Pai, da sua origem. Agora, é preciso colocar essa semente na terra, é preciso adubar, é preciso proteger, é preciso fazê-la crescer, para que, com o esforço de séculos e séculos, nós nos tornemos sábios e cheguemos a esses níveis sublimes que nós chamamos de angelicais e que permitirão a cada um espelhar essa grandeza de Deus no próprio indivíduo. Enquanto no corpo de carne, muitas vezes, apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. É o que o irmão Jacó nos está dizendo. Não vamos engolir isso como mais frasezinhas bonitinhas que nós lemos e esquecemos. Vamos deglutir, vamos mastigar, vamos meditar em todas estas leis que devem fazer um efeito positivo em nossa forma de ser diária. Nós precisaremos entender que não é de frequentar igrejas, não é de aplicar passes, não é de receber espíritos, não é de falar do evangelho que nós estaremos melhorando. Nós precisaremos mudar a nossa essência e saber que ainda não somos considerados pelos espíritos superiores, ainda não somos sequer seres humanos. Estamos ainda lutando para nos tornar humanos. Imagina! Ainda que a ciência nos coloque como ser humano, como um ser animal racional, um ser hominal que pensa, nós ainda não aprendemos a usar o pensamento, nem usar a inteligência. Ir dar razão para a humanidade. Né? Que é o nosso caminho. Terço. Exatamente. É isso mesmo. Gente, passou muito depressa. Programa Alegria de Viver, nós estamos finalizando aqui. Bem, gostaríamos de fazer o nosso convite para hoje, às 20h, aqueles que puderem. Segunda-feira, nós teremos palestra sobre o Evangelho na TV Alvorada Espírita. O endereço é www.tvalvoradespirita.com.br, a partir das 20h. Da mesma forma, lembrando também que o nosso grupo de estudos continua às quartas-feiras também, a partir das 20h, no mesmo endereço, tvalvoradespirita.com.br. Nós agradecemos a participação, que esta semana seja de muita reflexão, porque aprendemos tantas coisas bonitas aqui com o irmão Jacó. E até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa vibração. Senhor, como é lindo entender que existem conceitos sintéticos como estes, que penetram a mente aberta, que deseja compreendê-los e que revelam de uma forma muito clara os objetivos divinos, sem mistérios, sem linguagens encriptadas, cheias de símbolos, cheias de coisas misteriosas e insondáveis. Ao contrário, entendermos que todas as pessoas são um mundo, que tem um motivo para terem seus defeitos, que passaram por traumas em inúmeras vidas,
que não souberam vencer obstáculos, que cometeram delitos que agora repercutem no comportamento mental, na enfermidade carnal, no modo de estabelecerem seu contato com os outros. Que nós nos lembremos de entender as pessoas com generosidade, porque elas são um mundo que está orbitando suas culpas diante da lei. E todos nós poderemos com isso mudar nossa conduta, melhorando a paciência, observando as limitações alheias sem críticas, sem diminuir as pessoas, ajudá-las a superar seus próprios limites, estimulá-las, dar-lhes uma palavra amiga, falar das boas coisas que possuem, mesmo que sejam tão pequeninas, vê-las. Ah, Senhor, que nós possamos entender que todas estas coisas são divinas, que como espíritos não fugiremos da lei, que a nossa conduta na terra deve respeitar as religiões alheias, porque todos os caminhos são chamamentos de Deus para que as criaturas despertem, e que a melhor religião é aquela que torna o homem melhor. E isto vale por um curso todo de filosofia, quando nós entendemos que cada um tentará fazer aquilo que pode fazer, com as noções que conseguir apreender do caminho do Espírito, mas que nós poderemos, quem sabe, ajudar, conversar, fazer pensar, respeitando todos os desejos alheios, possamos ser aqueles que não calemos a esperança, que não falemos das leis do Espírito para converter de violência em violência a consciência alheia, mas que vivamos de uma forma que os outros, ao perceberem, tenham vontade de imitar, tenham vontade de descobrir como é possível. Por isso, Jesus, como é bom que a gente possa entender esta cartilha para nós mesmos construirmos a nossa luz, para entendermos os valores do Espírito e com eles não sermos mais um problema nos inúmeros problemas que você tem a resolver. Que nós possamos ser teus amigos e possamos ser amigos dos nossos irmãos. Obrigado, querido Mestre. Obrigada, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Por
agradecer.